falar para você sobre crer no amor do Pai. Crer no amor do Pai. Crer nesse amor de maneira que você receba todas as bênçãos que Ele já reservou para você, que Ele designou para você. A crença no amor incondicional e infinito do Pai é fundamental para que você receba tudo aquilo que Deus planejou e designou para que seja seu. A abundância, a prosperidade, a cura, a libertação, a família abençoada que Ele planejou para você. É fundamental que você receba isso a partir do entendimento, da revelação do amor incondicional, gigantesco, que o Pai tem por você. E 2019 é um ano de colheita. 2019 será um ano de colheita. Se você tem um testemunho para dar para mim, para dizer assim, pastor, 2016 eu semeei e não colhi. 2017 eu semeei e não colhi. 2018 nem semeei. 2019 vai ser um ano para colheita. De colheita abundante. 2019 é um ano de colheita abundante. Deus começou a me mostrar isso. E quando eu estava buscando uma palavra para levar para as pessoas que estavam presentes, que iam estar presentes conosco no culto da virada do dia 31, eu comecei, na minha cabeça, a tentar fazer uma retrospectiva de 2018. Comecei a pensar nas coisas boas ou nas coisas ruins, tentando lembrar. Não vinha nada na minha cabeça. Nada. Só vinha uma coisa. Eu só conseguia lembrar de uma coisa. Gabriel Medina foi bicampeão mundial de surf. E eu comecei, e eu pensava, eu querendo lembrar, não, meu Deus, isso eu já estou sabendo. Eu quero lembrar do que aconteceu de janeiro, fevereiro. E o que vem na minha cabeça? Gabriel Medina foi bicampeão mundial de surf. Aí eu comecei a lembrar do dia da final do Pipe Masters, porque ele não só foi bicampeão mundial naquela final, a última etapa do campeonato mundial, ele ganhou o campeonato mundial e ganhou o Pipe Masters pela primeira vez. Campeonato talvez mais almejado pelos surfistas, é ganhar aquela competição, aquela etapa, e ele ganhou não só o campeonato mundial, mas ganhou o Pipe Masters. E eu estava assistindo em casa, eu assisti em casa junto com meus filhos, a gente foi assistindo e tal, as baterias acontecendo, e na última bateria, como a câmera estava localizada num ponto, para nós, privilegiado, talvez numa plataforma assim mais alta, então a gente via quase que do alto, né? Num plano inclinado assim, vendo o meio do alto, num plano diferente do que o surfista vê. O surfista vê a onda vindo, mas ele vê como se ele está muito mais próximo da linha do horizonte, está mais baixo, porque ele está sentado em cima de uma prancha dentro da água. É como se fosse você tentando enxergar o fundo da igreja, sentado no chão. Então fica muito mais difícil de ver. Mas a gente vendo pela televisão, a gente via as séries de onda entrando. E a gente via aquelas ondulações vindo assim, mas o surfista tem que ficar ligado, porque nem toda onda, nem toda aquela ondulação que está vindo vai produzir uma onda que dê pontos o suficiente para ele ganhar a bateria. Então ele tem que sacar, tem que ter experiência para ver. E na onda em que ele fechou a pontuação, que sacramentou que ele ia ganhar a etapa e o campeonato mundial, eu olhei e vi aquela ondulação vindo e eu disse, aquela onda ali é a que ele vai pegar, é a que vai dar o campeonato para ele. Aí os meus filhos estavam olhando e eu falei, não pai, isso aí, às vezes essa onda vem vindo, de repente ela enche, já não dá mais, ou então vira aquela ondinha que é uma ondinha muito ruim, muito fraca, e eu falei, não, mas é essa onda, pode ter certeza, eu estou vendo aqui a minha experiência de pipeline, me diz que essa onda aqui é a tal, e a onda foi chegando, foi justamente a onda que ele pegou, fez aquele tubaço e ganhou os pontos que tinha que ganhar, fechou a conta, não tinha mais como o adversário vencer, como virar, e ele venceu, e foi justamente a terceira onda. E aí eu comecei a pensar, terceira onda, que negócio, e Deus falando comigo, terceira onda. Mas terceira onda, que negócio é esse? Será, Senhor, o senhor sabe que eu vou para a praia pegar umas ondas, para desestressar? Não, rapaz, não é nada disso, presta atenção na terceira onda. Eu comecei a pensar, eu falei, realmente, o Espírito Santo, ele se move em ondas. E a gente tem que estar atento para pegar a onda e surfar a onda que o Espírito Santo está mandando. E a primeira onda do Espírito Santo foi lá, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, o pessoal reunido, Jesus disse para eles, para que eles ficassem aguardando em Jerusalém, até que viesse o Espírito Santo.
mas eles não tinham ideia do que era ou de quem era o Espírito Santo. Não sabiam disso, não sabiam nada, porque no Antigo Testamento, a Bíblia até fala no Antigo Testamento sobre o Espírito do Senhor, mas eles não entendiam que o Espírito do Senhor é uma pessoa. Eles não entendiam isso. No Novo Testamento, a gente tem essa revelação e o entendimento de que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas que se fundem em uma só. Mas, no Antigo Testamento, eles não entendiam isso. E eles estavam esperando, o que será o Espírito Santo? E, de repente, vem um vento, um som como de um vento impetuoso. Todos ficaram cheios do Espírito, eles viram línguas de fogo sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas. O que foi essa primeira onda do Espírito Santo? O Espírito Santo veio para trazer uma revelação de que Ele, o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade e que Ele é o substituto, Ele é aquele que vai agora ocupar o lugar de Jesus. Jesus, fisicamente na terra, era limitado. Ele só podia estar em um lugar de cada vez. Mas o seu substituto, aquele que Jesus enviou, agora os discípulos começaram a entender, João capítulo 14, 15 e 16. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador. E quando Ele estiver com vocês, um outro Confortador, o Paracletos, e quando Ele estiver com vocês, vocês receberão poder que vem do alto. Vocês serão minhas testemunhas em toda Jerusalém e em todos os cantos da terra. E vocês vão receber poder, e não se preocupem, porque Ele vai lembrar a vocês tudo aquilo que eu tenho ensinado. E quando vocês estiverem diante das autoridades, e vocês não souberem o que dizer, Ele vai encher a boca de vocês, para que vocês deem testemunho, e que vocês falem aquilo que Ele quer que vocês falem. Agora eles começaram a entender, o Espírito Santo veio revelar que Ele é o substituto, aquele que vem substituir Jesus. Se Jesus agora, em carne, estava limitado pela carne, através do Espírito Santo, Ele agora está ilimitado. Ele só podia estar em Jerusalém ou em Cafarnaum. Hoje, Ele está habitando no coração de todos nós, de cada um de nós, e em cada lugar onde hoje 2 ou 3 pessoas estiveram se reunindo ou estão se reunindo em nome de Jesus, Ele está presente através do seu Espírito Santo. Amém? A segunda onda, porque aí a igreja foi se formalizando, enrijecendo, engessando, se tornando ritualística e se esquecendo do Espírito Santo. E aí em 1906, em Los Angeles, numa rua chamada Azusa Street, numa igreja metodista, que não tinha nada a ver com dons do Espírito, uma igreja tradicional, uma igreja pastoreada por um pastor negro chamado Samuel. De repente, num culto, em 1906, veio o Espírito Santo, trouxe uma segunda onda. As pessoas voltaram a falar em línguas, foram batizadas, os dons do Espírito Santo começaram a se manifestar, pessoas sendo curadas, libertas de opressões demoníacas. Qual foi a revelação que o Espírito Santo trouxe com essa segunda onda? Os dons não cessaram com a morte do último apóstolo. Os dons não deixaram de existir. O Espírito Santo está vivo e atuante. Amém? De um tempo para cá, o Espírito Santo tem se derramado nas igrejas, trazendo uma outra revelação. Porque junto com essa segunda onda, veio todo um aprendizado sobre fé. A terceira onda do Espírito, que já começou, não é o que vai começar em 2019, é o que já começou, mas algumas igrejas, nem todas, estão percebendo essa terceira onda. E eu dou graças a Deus porque Ele tem revelado a nós essa terceira onda e a gente está começando a surfar essa onda. Amém? E essa terceira onda, o Espírito Santo não somente trará para 2019 um avivamento de curas, de batismo com o Espírito Santo, com a evidência de línguas, com a manifestação dos dons do Espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, discernimento de espíritos, mas em especial, o Espírito Santo está trazendo uma revelação sobre a graça. E uma revelação sobre a graça é uma revelação que traz Jesus de volta para o centro da igreja. A revelação da graça não é simplesmente que Deus é bom de forma incondicional. A revelação da graça é que Jesus é o centro da igreja. Tudo converge para Ele, tudo é feito para Ele, por Ele, através dEle, e sem Ele nada se faz. Ele é o centro da igreja e Ele é o centro da vida de cada um de nós. Amém? E essa revelação, ela é essa revelação.
Jesus é o centro. Quando a gente tira o foco de nós, dos nossos erros, dos nossos pecados, dos nossos dons, dos nossos talentos, e colocamos o foco em Jesus, milagres começam a acontecer. Amém? Amém? 2019 será um ano da terceira onda, é um ano de prosperidade, de cura, de libertação, de abundância, de vida e vida abundante. Amém? Pode levantar mais uma vez a tua mão, uma das suas mãos e dizer isso. Em 2019, Deus vai fazer na minha vida grandes milagres. Eu abro o meu coração para receber de Deus milagres grandiosos. Aleluia! Aleluia! Uou! Sabe, essa é a revelação que a igreja precisa ter. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda, não mudou e não mudará jamais. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ou seja, Jesus presente em carne e osso há 2019 anos atrás, ou presente em espírito hoje, é a mesma coisa. Jesus presente em espírito não é uma presença menor, menos poderosa do que a presença dele em carne e osso há 2019 anos atrás. Amém? Ah, pastor, mas a gente às vezes não vê milagres. Pois é, mas Jesus presente em carne e osso, às vezes as pessoas não viam milagres. A Bíblia diz que Jesus foi a Nazaré, e em Nazaré ele não pôde fazer quase nenhum milagre por causa da incredulidade. O que é que move Jesus a fazer milagres? Fé. É a fé. Ah, acho que não faz não. Então ele não faz. Se é isso que você crê, é isso que você recebe. Mas se você se posiciona para dizer, eu creio, você é o alvo dos milagres de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, você é o alvo dos milagres de Deus. Aleluia! Hoje, o que você e eu precisamos receber é uma revelação. Uma revelação da presença de Jesus, assim como os presentes, no tempo em que ele andava nesse mundo em carne e osso, precisavam de uma revelação de que ele é Deus. As pessoas não concluíam que Jesus é Deus, e ainda hoje não concluem que ele é Deus, simplesmente porque começam a somar, a juntar versículo A com versículo B. Ah não, agora eu tenho uma prova intelectual de que Jesus é Deus. Não era isso. Ainda que você tenha provas intelectuais não são o suficiente para que um ser humano acredite que Jesus é Deus, ou que Deus exista. O que não falta hoje são provas ou evidências, não digo provas, mas evidências, eu poderia chamar de provas, mas para ser um pouco mais suave para com os críticos, o que não falta hoje são evidências de que Deus existe e que Ele é o Criador do universo. O que não falta hoje são evidências de que aquela teoria de Darwin é uma furada da evolução. Não falta hoje evidência para isso. Por que que os homens da ciência, homens inteligentes, olham e rejeitam, por exemplo, a teoria do criacionismo? Por que eles rejeitam isso e aceitam a teoria da evolução? Cara, se Darwin tivesse tido uma oportunidade de alguma vez na vida olhar no microscópio e ver uma célula, a teoria dele teria mudado da água para o vinho. Ele nunca viu uma célula. Na época de Darwin, os cientistas pensavam que uma célula era só um saco de gel. Era um saco com gel dentro. De repente, hoje, você olha no microscópio eletrônico e você vê que uma célula é uma fábrica que produz coisas, produz proteínas, que produz DNA, RNA, é algo que agora, nesse momento, há um movimento tremendo dentro de cada uma das milhões e bilhões de células do seu corpo. Caramba, se Darwin tivesse conseguido enxergar dentro de uma célula, ele tinha mudado a teoria dele da água para o vinho. Mas por que ninguém alterou essa teoria que tem tantos erros em função do desconhecimento que havia na época de Darwin? Porque aceitar que Deus existe, aceitar as evidências científicas do criacionismo implica em também aceitar que o certo e o errado existem, que existe um fixo padrão moral. Quando eu aceito isso, eu tenho que aceitar agora que se eu quero viver na esbórnia, eu vou viver por minha conta e risco, porque há um padrão do que é certo e errado, do que é bom e é ruim, do que é moral e do que é amoral ou imoral.
E aceitar isso é complicado demais. Então eu prefiro ficar com a teoria da evolução. Viemos do macaco. Nem todos. Alguns. Quem? Os que acreditam nisso. Porque nós, que acreditamos em Deus, viemos foi dele. Amém? Aleluia! Não basta você ter um entendimento intelectual. Ah, mas o versículo lá em Isaías, com outro em Jeremias, eu somei e tal, não sei o quê, eu concluí que Deus existe, que Jesus é Deus. Não basta isso. É preciso uma revelação. Veja só o seguinte, quando Jesus perguntou para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus respondeu? Ah, Pedro, você é um cara inteligentíssimo. Você certamente raciocinou rapidamente, juntou Isaías com Jeremias, com Abacuque, com Naum e tal, e concluiu que eu sou Deus. Não. O que Jesus disse? Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus, que te revelou isso aí. Você pode ter todos os motivos intelectuais para acreditar que Deus existe e que Ele é o Criador, mas você precisa de uma revelação. E a revelação de que Deus existe não é simplesmente uma revelação de que Ele existe. Tem que ser uma revelação do amor profundo, pleno e incondicional que Ele tem por você. Amém? Veja bem o seguinte. Jesus, Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Para Ele não faz diferença a distância. Quando Ele era presente fisicamente, Ele já era Senhor do tempo e do espaço. Olha só, o primeiro milagre que Jesus realizou, transformação de água em vinho. Quanto tempo leva para um produtor de vinho produzir um vinho de primeira qualidade? Bom, ele tem que plantar uma vinha, ele tem que esperar ela crescer, ele tem que adubar, ele tem que regar, a água que ele rega com os nutrientes tem que penetrar na terra, ser absorvida pela raiz da videira, subir pelos ramos, produzir uma uva, a uva tem que absorver a água, transformar quimicamente em suco de uva, o cara tem que colher a uva, esmagar a uva, extrair o suco, deixar fermentar para produzir vinho. Quanto tempo leva isso? Um bom tempo. Mas para produzir um vinho de primeira, aí você precisa enxertar mais alguma coisa na videira, cortar, tirar alguns galhos e tal, e aí você vai levar, no mínimo, no barato, para produzir um vinho excelente, 10 a 15 anos. No barato. Em quanto tempo Jesus produziu de água, Ele produziu um vinho de primeiríssima qualidade? Em 1 segundo. Por quê? Porque Jesus é o Senhor do tempo, e Ele é o Senhor do espaço. O segundo milagre de Jesus, está relatado também em João, foi a cura de um oficial de Herodes. Um homem da nobreza procura Jesus, servo de Herodes. Olha, eu estou com um filho que está doente demais, está quase morrendo, mas ele está lá em Cafarnaum. Onde é que Jesus estava? Em Caná, na Galileia. Qual é a distância? Cara, se você olhar no mapa, Cafarnaum é na beira do mar da Galileia, na beira do lago de Genezaré. Caná fica já no interior, na direção do mar Mediterrâneo. Já fica é uma distância que hoje é uma distância razoável, mas que naquela época era mais distante por falta de carro ou de moto, ou até de bicicleta. Tinha que ser a pé, ou no lombo do burro, no lombo do cavalo, no lombo de um camelo. Era uma distância grande. Jesus simplesmente disse para o cara assim, pode ir, o teu filho está curado. O cara saiu, no meio da viagem, ele encontra com servos, os servos dele vinham na direção contrária para dar ele uma notícia, o teu filho foi curado. Ele perguntou, que horas? Na hora tal. Caramba, foi exatamente naquela hora que Jesus disse, pode ir, o teu filho está curado. Por quê? Porque para Jesus não tem distância, porque Ele é o Senhor da distância. Por isso você pode sair daqui hoje absolutamente curado de qualquer enfermidade. Você pode sair daqui liberto de qualquer mau hábito, de qualquer vício que exista. Vício do celular. Pastor, mas crente não é viciado. Pega o celular para tu ver se não é ou não é. Você pode sair daqui liberto de qualquer vício. Você pode sair daqui curado de qualquer enfermidade. Por quê? Porque para Jesus, mas Jesus está lá no céu. Mas Ele é o Senhor do espaço e do tempo. Mas é no tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus? O tempo de Deus é o hoje, é o agora. Amém? Não é para amanhã, não é para depois, não é para o ano que vem. É para agora. Sabe, por isso você pode ser curado e liberto, porque Ele é o Senhor. Saiba que Jesus disse que a cura é o pão dos filhos.
Aquela mulher cirofenícia que procurou Jesus, ela não era judia. Jesus, o cara cura minha filha, está terrivelmente endemoniada, doente. Espera aí, não posso liberar para você não, porque a cura é o pão dos filhos. Ah, Senhor, mas até a gente come até das migalhas que caem. Então pode ir para casa que tua filha já está curada. Tua filha já está liberta. Está tudo resolvido. Jesus disse que a cura é o pão dos filhos. Se a cura é o pão dos filhos, então livre-se de qualquer coisa que te impeça de saborear esse pão. Levante uma das suas mãos e diga isso. Eu quero comer desse pão. Eu quero me alimentar desse pão. Meu irmão, então se livre de qualquer coisa que possa te impedir de saborear esse pão que é a cura. Se existe no seu coração amargura, ira, raiva, ressentimento, inveja, falta de perdão ou qualquer outro tipo de sentimento negativo, se livre dessa porcaria imediatamente. Não espere não. Aliás, eu botei aqui no sentido inverso, porque a coisa toda geralmente começa com a falta de perdão. A falta de perdão é que gera mágoa, ressentimento, ira, ódio, etc. Então, meu irmão, pastor, mas o senhor não sabe o que eu sofri. Nem quero saber. Não é para você me contar história triste. Não é para você relatar uma história triste para Deus para justificar a falta de perdão. Perdão não se dá quando se sente. Ah, não, quando eu sentir, quando Deus tocar no meu coração. Não, é uma decisão que você toma. Liberar perdão é uma decisão. Entenda só o seguinte: quando você dá o passo de fé para liberar perdão, quando você decide, você não está sentindo nada, porque a sua carne não quer liberar perdão. O que a nossa carne quer? Vingança. O crente ora assim, sabia? Senhor, ele fez, aconteceu, ela fez, aconteceu comigo. Faça justiça, Senhor. Pesa a tua mão, ó Deus. O cara não ora, né? Dizendo, Senhor, Marta arrebenta, dá falência para esse desgraçado. Não, porque ele sabe que essa oração aí é barra pesada demais, é oração mafiosa, ele não faz. Aí ele faz uma oração bem religiosa. Senhor, faça a tua justiça. Pesa a tua mão, ó Deus. O que ele está pedindo? Vingança. A carne quer vingança. Mas quando você, mesmo sentindo raiva, amargura, ressentimento e até ódio, você dá um passo de fé, eu não estou sentindo, eu queria matar, mas eu vou perdoar em nome de Jesus. Quando você dá esse passo de fé, Deus vem na sua direção e muda os sentimentos. Você não espera os sentimentos mudar para depois perdoar. Você perdoa para que Deus haja e mude os sentimentos. Amém? Você quer desfrutar do pão da cura? Quer se alimentar desse pão? Livre-se desse lixo em nome de Jesus. Não fique aguardando quando eu sentir, quando Deus fizer. Não. Faça isso hoje. Agora, dê esse passo de fé. Amém? E Deus vai te abençoar. Peça ao Pai uma revelação mais profunda do amor dele por você. Porque essa revelação é o que vai te levar acima dos sentimentos negativos. Levante uma das suas mãos e faça essa oração. Peça, Pai, revela mais e mais do teu amor a mim. Revela no meu espírito a profundidade, a grandeza do teu amor por mim. Amém. Você precisa dessa revelação, você precisa de orar isso todo santo dia. Pedir uma revelação cada dia maior e mais profunda do amor de Deus por você. Firme-se na revelação de quem você é em Cristo e lembre-se, você foi justificado. Justificado significa que Deus, quando olha para você, Ele vê você simplesmente como se você nunca tivesse pecado. Não é que Deus olha para você e te vê limpo do pecado. Porque Deus olhar para você e te ver limpo do pecado, implica em que antes Ele olhava e te via sujo, e aí, de repente veio Jesus, te deu um banho, limpou do pecado, coisa e tal, e Ele olha para você e fala assim, agora está limpinho. Quando Ele olha para você como se você nunca tivesse pecado. Eu sei que é uma revelação meio chocante para muita gente, mas a verdade é que quando Deus olha para você, Ele olha e vê você justificado, o que significa que Ele olha e vê como se você nunca tivesse pecado. Por quê? Porque Ele te vê em Cristo. Cristo alguma vez pecou? Se Ele te vê em Cristo, como é que Ele te vê?
como se você nunca tivesse pecado, porque você está em Cristo e Cristo nunca pecou. Conseguiu pegar isso aí? Amém? Romanos 3, 23 a 26 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O foco não é o versículo 23, mas é o 24, porque o 23 simplesmente diz que toda a humanidade foi contaminada pelo pecado de Adão, sendo, porém, justificados gratuitamente, pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação. Eu chamei a atenção para essa palavra porque eu quero te explicar um pouquinho sobre ela. Mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Meu irmão, presta atenção numa coisa. Desde Adão até Jesus, nenhum pecado cometido sobre a terra foi punido. As pessoas que pecaram sofreram as consequências naturais dos seus atos errados, mas a punição pelo pecado não foi dada, nunca, a ninguém. Por quê? Porque o salário do pecado, a punição do pecado, é a morte. Davi pecou? Morreu? Não. Mas tinha que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Ele sofreu as consequências de erros que ele cometeu. O adultério com Batseba, a morte de pessoas, etc. e tal. Ele sofreu as consequências do erro. Mas a punição pelo pecado, ninguém sofreu. Caim assassinou o irmão. O salário do pecado é a morte. O que tinha que acontecer com Caim? Morreu? Não morreu. Ele sofreu as consequências. Foi afastado da família, continuou vivendo uma vida miserável, mas não foi punido pelo pecado, porque de de Adão até Jesus, Deus foi pegando cada pecado e colocando numa espécie de um repositório, um cofre espiritual. Ele foi guardando. Fulano pecou, guarda aqui no cofre. Ciclano, guarda aqui no cofre. Guarda aqui no cofre. Guarda aqui no cofre. E em Cristo, na cruz do Calvário, ele abriu esse cofre e derramou todo o pecado sobre Jesus. Ele foi o nosso substituto. E o salário do pecado, que é a morte, atingiu Jesus. Ele pagou o preço. Deus não podia ignorar o pecado e fingir que o pecado não existiu. Dizer, não, vou passar a mão por cima, deixa para lá, esquece, ninguém viu, ninguém sabe. Não. O pecado tinha que ser punido. E Deus puniu todo o pecado. E preste atenção, Deus puniu o pecado de toda a humanidade, desde Adão até o último homem que vier a estar vivo sobre a face da terra. No dia que esse mundo acabar, o preço pelo pecado do último ser humano vivo sobre a face da terra foi pago na cruz do Calvário por Cristo, por Jesus. Amém? Deus derramou sobre ele toda a ira de todo o pecado de toda a humanidade em toda a história do homem, passada, presente e futura. Amém? Tendo em vista, ele fez isso por quê? Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo, não fingiu que o pecado não existiu, tem uma punição, então a punição vai acontecer, e ela aconteceu sobre Jesus, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ele é o nosso justificador, amém? É ele quem nos justifica. Então eu não posso ficar dando ouvidos às acusações e às condenações que o diabo quer lançar sobre mim. Amém? Essa palavra propiciação, que aparece naquele texto que a gente viu, no grego do Novo Testamento é hilasterion. E hilasterion, se você vai no dicionário de grego, hilasterion pode ser traduzido como algo, alguma coisa, ou um local próprio para expiação. Então, um terreno, um local ou alguma coisa próprio para expiar, para eliminar pecados. Também pode ser traduzido como uma vítima sacrificial, o animal do sacrifício, aqueles animais todos, cordeiros, bodes, ovelhas, pombos, que eram sacrificados no templo, quando um grego olhava para uma ovelha, para um bode que ia para o sacrifício, ele estava vendo um hilasterion. Mas hilasterion
também pode ser traduzido como a tampa da arca da aliança. Quem é que já viu uma arca da aliança aqui alguma vez? Nem em foto? Peraí, quem assistiu o filme do Indiana Jones? O filme do Indiana Jones tem a arca da aliança. Foi a caça da arca da aliança. Aliás, todo mundo procura. Quem é que achou? Indiana Jones. E na verdade, se alguém hoje encontrasse a arca, ninguém vai encontrar. Mas se alguém encontrasse, porque tem gente que diz que está na Etiópia, tem outros que dizem que está lá em Jerusalém, debaixo lá dos escombros do palácio de Davi, ninguém vai encontrar. E se encontrar, não faz a mínima diferença, porque Deus hoje não habita na arca, Ele habita no nosso coração. Mas no tempo em que a arca estava em atividade no tabernáculo, Deus habitava aqui, em cima dessa arca. Se você quisesse ver Deus, você tinha que ir a Israel, tinha que ir lá onde estava o tabernáculo e entrar lá dentro, no Santo dos Santos, e olhar para a Arca da Aliança. Você ia ver Deus, em compensação, ia ver uma vez só. Porque quem via, morria. Já não saía para fora. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava lá com o sangue do sacrifício, aspergia sobre a arca e saía só uma vez por ano. E essa representação que o pessoal de Hollywood fez da arca, ela está muito bem feita. Ela só tem uma falha. Essas hastes aqui, essas traves aqui que o pessoal carregava, os levitas carregavam a arca por essas varas. Elas estão posicionadas de um jeito errado. 99% dos desenhos e fotos que você vê na internet de Arca da Aliança, essas varas estão assim, paralelas a essa face da arca. Mas no original, descrito na Bíblia, essas varas ficavam assim, na lateral. Porque a Bíblia descreve que as varas ficavam apontando para a entrada, que também era a saída, apontando naquela direção, não desse jeito. Mas por que Hollywood fez assim? Não me perguntou. Tivesse vindo me perguntar, a gente indicava, falava, faz assim e tal. No próximo filme, quem sabe, a gente me perguntar, a gente indica como é que é o negócio certo. Vamos descrever como é que era a Arca da Aliança. Primeira coisa era uma caixa. Uma caixa que era feita de madeira, de acácia. A acácia é uma madeira que você encontra em Israel, encontra em vários lugares, em especial no deserto. É uma madeira ultra resistente, não tem cupim que dê conta de acácia, uma madeira super resistente, e que ela era feita dessa madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. A arca, obviamente, ela aponta para Jesus, ela fala sobre Jesus. A arca, madeira na Bíblia, aponta para a humanidade. Ouro aponta para a divindade. A arca era madeira, revestida de ouro por dentro e por fora. Ou seja, Jesus era 100% homem, madeira, 100% Deus, ouro. Pastor, mas essa conta não fecha. 200% não existe. É 100%, 50% homem, 50% Deus. Não. Ele era 100% homem, 100% humanidade e 100% divindade, 100% Deus. Pastor, como é que a gente resolve esse mistério? Quando chegar no céu, você pergunta para Deus. É um mistério. Mas Jesus era 100% homem, 100% Deus. E os conteúdos da arca? Tinha um pote de ouro com maná, tinha a vara de Arão que floresceu e as 2 tábuas de pedra da lei, que não era pedra portuguesa, não era pedra granito, eram 2 tábuas de safira, que é para mim a pedra preciosa mais linda que existe. Safira, que é uma pedra azul, linda. Eram essas pedras. Esses 3 elementos representam a rejeição do homem a Deus. O maná, o povo saiu do Egito com fome, queremos comida, Deus mandou maná. Uma semana depois, os caras não aguentamos mais esse maná. Esse maná é horrível, queremos carne. Aí Deus enviou codornizes. O pote de maná, a rejeição do homem, a provisão que Deus dá. O homem muitas vezes prefere ganhar o seu sustento com o seu esforço e suor do que com as bênçãos e os milagres de Deus. Segundo, a vara de Arão que floresceu, que representa a rejeição do homem à liderança que Deus levanta. Quando Deus disse, Arão vai ser o sumo sacerdote, peraí, por que é Arão? Por que não posso ser eu? Por que não pode ser meu pai, meu tio, meu avô? Aí Deus
Moisés, faz o seguinte, manda um representante de cada uma das 12 tribos, pegar um galho de árvore, escrever o nome da sua tribo no galho, com canivete, bota esses 12 galhos no tabernáculo, e amanhã, o galho que tiver florescido, esse vai indicar a tribo que eu escolhi para ser o sumo sacerdote. A tribo de Levi era a tribo de Moisés e do seu irmão Arão. No dia seguinte, quando eles foram lá, 11 varas estavam secas, e uma vara, onde estava escrito Levi, tinha não somente florescido, como tinha broto e fruto, tinha amêndoa. O povo olhou e falou, não, realmente, mas essa vara, ela aponta para a rejeição do homem, a liderança que Deus levanta, o comando, a direção de Deus. E em terceiro lugar, as tábuas da lei, que representam a rejeição do homem ao certo e errado, a moral divina. Deus deu a Moisés as tábuas, as primeiras tábuas. Quando ele vem descendo com as 2 tábuas, com os 10 mandamentos, o que o povo está fazendo lá embaixo? Adorando um bezerro de ouro, já quebrando o primeiro mandamento. Não adorarás a outros deuses, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele dará culto. Não adorarás a outros deuses. E o povo já estava, Moisés quebrou as tábuas, e depois Deus convida ele para subir novamente, e Deus dá novas tábuas, e Deus dá uma ordem ultra interessante. Diz para Moisés, Moisés, pegue agora o pote de maná, a vara de Arão e as tábuas da lei, bote dentro da arca, coloque a tampa sobre a arca e nunca mais ninguém deve olhar dentro da arca. Se eu fosse Deus, eu teria dito, Moisés, pega as tábuas da lei, faz cópias xerox, distribui para todo mundo, todas as tribos, e manda cada um ter uma cópia na sala, uma no quarto, uma no banheiro, para todo mundo olhar e decorar, e meditar, e pensar nos mandamentos da lei. Não, Deus pega e manda, mal as tábuas chegaram, Deus manda colocar dentro da arca, tapar, botar a tampa em cima, e nunca mais ninguém olhar. A arca, ela aponta, ela fala sobre Jesus. Por isso, a gente entende que Jesus cumpriu a lei, Ele trouxe a lei para dentro de si, para que você agora, quando olhar, não veja a lei, mas veja Jesus, que é a graça. A graça não é uma doutrina, a graça é uma pessoa, a graça é Jesus. Amém? A tampa, que é chamada também na nossa Bíblia em português de propiciatório, na Bíblia em inglês é chamado de assento de misericórdia, the mercy seat. É chamado de assento de misericórdia. Era feita de ouro maciço. Olha a ordem que Deus dá para Moisés. Moisés, você vai pegar um bloco de ouro. O ouro puro, se você usa aliança de ouro ou alguma joia, algum objeto de ouro, esse objeto que você tem em aliança não é de ouro puro, é uma liga de ouro com mais alguma coisa. Porque o ouro puro é igual chumbo. Ele é mole. Ele tem uma certa... quem é que já viu o ouro aqui puro mesmo? Alguma vez? Já viu? Depois a gente precisa conversar, porque tem alguma coisa de dízimo para você entregar aí que está escondido. Depois a gente vai começar. Eu só queria identificar quem era, mas depois a gente vai começar. O ouro puro, ele é como chumbo, ele é meio macio como chumbo. Então ele disse, você vai pegar um bloco de ouro, e esse bloco de ouro, os 2 caras que eu comissionei, que eu dei 12 talentos para eles, serem artesãos, esses caras com um martelinho, eles vão moldar esse bloco de ouro até formar a tampa, que tem que ter 2 querubins, um em cada ponta, e uma coroa na sua periferia. Os caras eram bons, hein? É óbvio que a tampa não era com aquela aparência, aquela beleza, aquele refino da Arca da Aliança do Indiana Jones. Era uma coisa mais rústica, porque foi feita no martelinho de ouro. Aquele negócio que você manda o carro para consertar, quem inventou isso foi Moisés. Martelinho de ouro, né? Foi no martelinho que eles foram moldando até formar os querubins, a tampa com a coroa, botou em cima, fechou, para nunca mais ninguém olhar lá dentro. No dia do perdão, no dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote, ele aspergia o sangue de um bode que foi sacrificado para perdão de todos os pecados de Israel. Ele entrava no Santo dos Santos e ele aspergia com o polegar, ele molhava o polegar no sangue, ele tinha uma pequena bacia com o sangue do bode sacrificado, ele molhava o polegar e aspergia sobre a arca, para trazer, sobre o propiciatório, para trazer perdão para o povo todo de Israel. Tudo isso apontava para o trabalho perfeito de Jesus na cruz do Calvário.
Olha só que o livro de Hebreus mostra para nós que a arca era uma imagem que aponta para Jesus, que revela Jesus. Um dos versículos que mostra isso, uma das passagens, Hebreus 1:3, diz lá assim: o Filho é o resplendor da glória. Resplendor é algo que brilha para fora, ouro por fora, e a expressão exata do seu ser, aquilo que ele era por dentro, ouro por dentro, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, a coroa de ouro, depois de ter realizado a purificação dos pecados, apontando para o assento de misericórdia, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, ou seja, ele descansou. Jesus hoje está assentado à direita de Deus Pai. Você entende que quando o mundo está em crise, Jesus não levanta, e agora? E meus filhos lá embaixo? Pai, como é que vai ser? Os filhos, está crise financeira lá no Brasil. Como é que vai ser esse negócio? O dólar subiu, o euro também. Como é que vai ser? Você entende que Jesus continua assentado no trono e não se estressa? Então por que a gente se estressa? É porque a gente precisa aprender a entrar no descanso. Entenda o seguinte: Moisés não entrou na terra de Canaã. E a terra de Canaã, Deus agora revela para nós no livro de Hebreus que a terra de Canaã era um símbolo. O que a terra de Canaã simbolizava? Descanso. Não é interessante que em Canaã, Josué teve que lutar uma montoeira de batalha? Mas Deus chamou aquela terra de descanso. A gente enfrenta uma montoeira de batalha, uma montoeira de luta, uma montoeira de problema, mas nós precisamos entender que nós já estamos no descanso. Então eu enfrento as lutas, mas eu não posso me estressar por causa das lutas, porque as minhas batalhas não são minhas. Assim te diz o Senhor: nessa batalha você não terá que batalhar, porque a batalha não é de vocês, a batalha é minha, assim diz o Senhor. Amém? Então eu preciso entender que quando a crise vem, quem está batalhando por mim não sou simplesmente eu. Eu batalho contra aquilo que eu vejo, mas o meu Deus está batalhando contra aquilo que eu não vejo, e essa batalha espiritual já é vencida para nós. Então eu não posso me deixar levar pelo estresse, pela preocupação, pela ansiedade. Eu tenho que entrar no descanso. Moisés não entrou em Canaã. Por quê? Porque Canaã era uma terra que apontava para o descanso. E Moisés, o representante máximo da lei. Na lei não há descanso. Na lei há estresse. Na lei há trabalho, na lei há sacrifício, na lei há suor. Então Moisés não podia entrar porque ele era o representante número 1 da lei. Então disse Moisés: sinto muito, você só pode ver, mas não pode entrar. Quem é que entrou? Foi a outra geração, a primeira geração, que tinha a mentalidade de escravo, a mentalidade do suor, a mentalidade do esforço, essa pereceu no deserto. A outra geração que viu Deus fazendo milagres no deserto, que viu que a comida vinha não pelo esforço, mas pelo milagre, que viu que a água vinha não pelo esforço, mas pelo milagre, essa geração entrou em Canaã. 2019 é ano para você começar a ver milagres grandiosos acontecendo na sua vida. Vê se você entra no descanso. Vê se você entra logo no descanso, porque Deus quer realizar milagres fantásticos para a sua vida. Amém, gente? Os querubins, eram 2 querubins ajoelhados um de frente para o outro, nas extremidades da tampa, com os olhos voltados como que para o interior da arca, como que querendo ver o interior da arca. Mas na verdade, o que eles viam? O sangue em cima da tampa. O sacerdote aspergia o sangue e aquele sangue não podia ser nunca limpado. A cada ano, a tampa da arca ia ficando mais suja de sangue. E quando os querubins olhavam, eles não viam o que tinha dentro da arca, eles viam o sangue sobre a arca. Quando o diabo olha para você, ele não vê o seu interior, ele não adivinha os seus pensamentos. Quando ele olha para você, o que ele vê é o sangue de Jesus. Amém? Levante as suas mãos e diga isso: quando o inimigo olha para mim, o que ele vê é o sangue de Jesus. Quando Deus olha para mim, o que ele vê é o sangue de Jesus. Eu sou lavado, remido no sangue de Jesus. E contra esse sangue não há força, não há poder. Aleluia. Amém. Aleluia. E é interessante que a Bíblia diz que o sumo sacerdote, nesse dia do Yom Kippur, ele tinha que aspergir esse sangue 7 vezes. Por que 7 vezes?
Se era uma questão só de aspergir o sangue, uma vez já estava de bom tamanho. Mas poderia ser 3, por que 7? 7 é um número bíblico que representa perfeição. Ou seja, você e eu fomos perfeitamente perdoados. O perdão que você recebeu não é um perdão parcial. Não é um perdão que vai até um certo ponto. Até certo ponto é por conta de Jesus. Daqui para frente é por sua conta. A igreja tem ensinado isso ao longo dos anos. Jesus te perdoou, mas você tem que confessar. Se não confessar, o serviço não fica completo. Você está dizendo que o sangue de Jesus não é o suficiente, que o trabalho dele na cruz foi parcial, que agora compete a você completar o que ele não completou? Taca isso aí na fogueira, meu irmão, que essa heresia aí, eu não compro ela, não levo ela para casa. O trabalho de Jesus foi pleno e foi perfeito. Amém? 7 vezes ele aspergia, significa que nós fomos perfeitamente perdoados, mas por que 7? Também porque nós precisamos ser constantemente relembrados. A cada manhã, eu fui plenamente perdoado, eu fui justificado. Você pode dizer isso? Eu fui plenamente perdoado, perfeitamente perdoado, plenamente justificado. A minha vida é uma bênção. Na minha vida só bênção. Eu sou um vitorioso em Cristo, mais que vitorioso em Cristo. Amém? Jesus conquistou isso para nós, conquistou isso para você. O diabo vem soprar no seu ouvido a acusação para gerar condenação. Quando a condenação entra, mas acho que realmente é. Eu fui justificado. Eu fui justificado. Eu sou lavado no sangue de Jesus. Amém? Ouça o seguinte: Deus nunca precisou se reconciliar com o homem. O homem é que precisava se reconciliar com Deus. Deus nunca ficou zangado, chateado. Deus sempre detestou o pecado, mas sempre amou o pecador. Deus nunca ficou, não, estou contrariado com a humanidade. Deus nunca ficou contrariado com o homem. Nós é que desenvolvemos pensamentos errados sobre Deus. O homem é que desenvolveu pensamentos errados sobre Deus. O homem é que foi dizendo isso um para o outro. Não, esse problema é Deus que mandou. Essa enfermidade é castigo de Deus. Essa falência é para você aprender. Deus mandou para você aprender uma lição, para você se aproximar mais dele, para você ler mais a Bíblia, para você gastar mais tempo em oração. Isso tudo são mentiras do inferno, para lançar na sua mente dúvida sobre o caráter de Deus. Deus é bom. Deus é amor. Esse é o caráter dele. Ele não tem como mandar maldição sobre a sua vida, porque ele é bom, ele é amor. Amém? Ele é fonte de bênção. 1 Coríntios 5, 18 e 19, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Quem precisava se reconciliar? O homem, Deus com o homem ou o homem com Deus? O homem com Deus. Então ele foi lá e providenciou isso em Cristo Jesus. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Depois em Romanos 5,10, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Você pode dizer isso: eu possuo vida e vida em abundância. Deus nunca teve inimizade contra o homem. O homem é que desenvolveu pensamentos errados sobre Deus, sobre o caráter de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, primeiro ele amou, em função do amor ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeiro Deus nos amou, depois ele mandou o seu Filho, ou seja, Deus nos amou antes mesmo de Jesus vir ao mundo para morrer por nós. Por quê? Porque Deus não estava brigado conosco. Nós é que estávamos brigados com Deus. Nós é que precisávamos ser reaproximados, reconciliados com Ele. Em Ezequiel 18:20 diz lá: a alma que pecar, essa morrerá. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus, por ser todo amor, não puniu os pecados cometidos pelo homem, deixando o juízo acumulado para ser descarregado por completo em Cristo Jesus, que foi o nosso representante e o nosso substituto na cruz do Calvário. Em apenas uma oportunidade, a tampa da Arca da Aliança foi removida. A história é cumprida, né?
Os filisteus acabaram sequestrando a arca, deu um monte de praga, eles botaram uma arca em cima de um carro de bois e mandaram os bois andar para levar até Israel. Não foi nem nenhum cocheiro, não foi ninguém junto. Foi o carro andando sozinho. E a arca chegou numa cidade chamada Bet-Shemesh. Acho que na Bíblia em português diz Bet-Semes. Está descrito lá em 1 Samuel 6,19. Quando chegou lá, o pessoal viu, rapaz, a arca estava sumida há tanto tempo. Aí alguém teve uma ideia brilhante. Vamos dar uma olhada, para ver o que tem dentro. Quando abriu, 70 caras morreram na hora. Por quê? Porque o que eles viram lá dentro? A lei. E a lei provoca morte, porque a letra mata, o espírito é que vivifica. Quando eles viram a lei, pumba, morreram. E quando uma igreja decide focar na lei, expondo os seus membros à lei, isso gera morte. Cara, quando uma igreja começa a caminhar pelo caminho do legalismo, focando na lei, ela começa logo de cara a vir sobre os membros da igreja um sentimento de insuficiência. Porque eu tento, e eu até consigo isso, aquilo, mas não consigo tudo. E esse sempre foi o problema da lei. Você não consegue obedecer sequer aos 10 mandamentos, quanto mais aos 613. E se falhar num, falhou em todos. E você tem que obedecer aos 613 todo dia, por dia. Aí a pessoa chega num momento que ela diz, não consigo. Começa a gerar um sentimento de insuficiência, as pessoas começam a se ver como pobres, miseráveis, pecadores. É isso que o legalismo gera. Ela começa a se ver como pobre, miserável, pecador, e aí ela começa a pregar juízo. Você já reparou uma coisa? Todo evangelista de rua, já viu esses caras evangelizando na rua? Ensinando um caixote, pregando, no centro da cidade? Já viu? Já reparou que nenhum deles grita assim, Jesus te ama incondicionalmente, venha para Jesus, Ele te aceita com os teus defeitos, com os teus problemas, com os teus vícios, venha porque Ele te ama incondicionalmente, Ele já te perdoou de todos os teus pecados, passados, presentes e futuros, venha para Jesus. Já viu alguém pregando assim na rua? Como é que o cara prega? O inferno está aí, hein? Capeta te abraça. Olha aí, você que está passando aí, você mesmo com essa gravata vermelha, tem um capeta aí atrás que eu estou vendo no mundo do espírito, tem um demônio te seguindo, hein? Não é assim que a coisa funciona? Ó, Jesus vai voltar, eu vou subir, você vai ficar, hein? O anticristo vai te abraçar. Começam a pregar juízo. E quanto mais juízo se prega, o que começa a acontecer? As pessoas começam a definhar espiritualmente. E elas começam a julgar umas às outras. E nessa de julgar umas às outras, elas começam a andar em medo e em hipocrisia. Aí a pessoa compra uma Bíblia desse tamanho, preta, bota debaixo do braço e começa a andar assim com os olhos arregalados, para mostrar que é mais santa do que os outros. Começa a ver uma competição de santidade. E é farisaísmo puro. O que eram os fariseus? Jesus chamou de hipócritas. Por quê? Tudo por fora, bela viola, sou fariseu, eu conheço versículos de cor. Mas por dentro, podridão. Podridão pura, hipocrisia. E aí elas começam a julgar uns aos outros, e muitos começam a se afastar, e com isso se gerou uma categoria, que eu acho que tem mais gente assim, do que dentro da igreja, que é o famoso crente afastado. Já conheceu algum? Você vai num táxi, aí no táxi o cara pergunta, para onde, madame? Estou indo para a Nova Igreja, por favor, na Avenida das Américas, 10.300. Ah, Nova Igreja, já ouvi falar, pastor Fragale, pastor Bené, já vi, a banda lá, muito boa, Nova Music. O senhor é crente também? Afastado. Você conhece gente no trabalho, em tudo quanto é canto na faculdade. Você, de repente, dá uma dica de que você é crente, te pegam lendo uma Bíblia, você conversa com um amigo, ele descobre que você é crente, aí você pensa, e você? Não, eu sou afastado. Tem mais gente nessa categoria do que dentro das igrejas. Se todo esse pessoal voltar, meu Deus do céu, dá um ruim danado. Com esse pessoal de fora já está complicado de botar todo mundo aqui dentro, imagina se eles voltarem. Olha o ruim que dá. Mas o que gerou esse pessoal afastado? Legalismo, lei, porque a lei gera morte, só gera morte.
Parece que se esqueceram que Jesus é o nosso propiciatório. É aquele que nos faz propícios e favoráveis, que não pode ser removido jamais. Jesus é a tampa da arca, Ele é a arca, Ele é a tampa da arca, Ele é o nosso propiciatório, e isso não pode ser removido. Por isso, quando Deus olha para você, Ele não olha pelas lentes da lei, porque você está em Cristo. Amém? Exposto à lei, eu fico debaixo de juízo e de maldição. Mas debaixo do sangue de Jesus, eu sou livre de toda maldição. Amém? Estava comentando com o Bené aqui na quinta-feira, a gente teve aqui um culto de louvor e adoração maravilhoso, fantástico, profético. Foi demais, foi demais. Deu vontade de sair voando pelo teto, foi tremendo. E uma das músicas que a gente estava lembrando, é uma música que o Bené compôs, que diz: sobre tua tenda, meu irmão, não vale encantamento. Sobre você, Israel, não tem. Mas a igreja cantava isso e pregava maldição hereditária. Como é que pode? Olha só o paradoxo. Sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamento, não vale macumba, não vale maldição. Mas você está debaixo de maldição hereditária. Estou ou não estou? Está e não está. E com essa eu vou me retirando. Fica com mistério aí. Caramba! Que confusão é essa? Debaixo do sangue de Jesus eu sou livre de toda a maldição. Aleluia! Uou! Aleluia! Uou! 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos. Você está vendo que João está dizendo? Nós não somente conhecemos. Não é algo meramente intelectual, cognitivo. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Você está entendendo? Ele não está dizendo nós conhecemos e cremos no amor que nós temos por Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. No amor que Deus tem. Diga, eu creio no amor que Deus tem por mim. Aleluia. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Veja o seguinte, não é suficiente saber que Deus te ama. É preciso crer que Ele te ama profundamente e incondicionalmente. Eu preciso me firmar nessa crença. A cada dia de 2019, quando você acordar, a primeira coisa que você deve dizer para você mesmo: Deus me ama profundamente, incondicionalmente, o meu dia será uma bênção. Porque Deus vai comigo aonde eu for, Ele é a meu favor, Ele me favorece, Ele me abençoa, as portas vão se abrir. Amém? Você bota isso na sua cabeça, pelo amor de Deus. Você tem que acordar todo dia e declarar isso. Deus me ama profundamente, incondicionalmente, e Ele é a meu favor. Aonde eu for hoje vai dar certo. As portas vão se abrir. E se a porta não abrir, é porque não era para abrir. É porque daquela porta viria problema. E eu não fui chamado para ficar curtindo o problema. O meu Deus não é Deus de problema. O meu Deus é Deus de soluções. Amém? Amém. Aleluia. 2 exemplos bíblicos de pessoas que não criam que eram amadas. Olha só. O primeiro deles, o filho pródigo. O cara não acreditava. Bom, esse velho não me ama. Então, quer saber de uma coisa? Me dá minha parte da herança, vou meter o pé e vou me embora. Quando o dinheiro acabou, ele se viu num chiqueiro, comendo ração de porco. Aí ele começou a pensar, caramba, na casa do meu pai, os servos vivem uma vida, poxa, moram bem, comem bem, e estou eu aqui, comendo comida de porco. Sabe de uma coisa? Vou voltar para a casa do meu pai. Deixa eu fazer um discurso aqui. Pai, deixa eu anotar. Como é que pai? Pequei contra o céu. Está ficando bom. E contra ti. Não sou digno de ser tratado como um dos seus filhos. Agora ficou poético. O que convenceu esse cara a voltar? O amor profundo pelo pai ou um amor profundo pelo seu próprio estômago? Mas olha a atitude do pai. O pai, quando vê esse filho, o pai, a Bíblia diz que esse pai, a história conta, não é? A parábola conta que esse pai, todo dia, não foram poucos dias, porque esse cara levou uma fortuna. Você não gasta uma fortuna em 3 dias. Ele levou um tempo, talvez alguns meses, quiçá alguns anos. E o pai todo dia ia para a varanda da casa, olhando para o fundo da janela, para o horizonte,
vendo se o filho voltava. Quando ele viu o filho vindo, o filho vem todo lambuzado, sujo, esfarrapado, fedido, vem ele andando, esse pai sai e vai correndo até o filho. E quando ele chega, ele abraça o filho, ele podia vir correndo e, meu filho, depois que você tomar um banho, a gente conversa. Não, ele abraçou o filho do jeito que estava. Aí o filho, agora chegou a hora de eu fazer a minha cena. Meu pai, pequei contra o céu, contra ti. Shhh, fala nada. Não, mas fica quieto. Traz roupa nova, roupa de festa, um anel, sandália, mata o touro cevado, faz um churrasco, vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E o filho assim, ó, hã? Não, mas eu queria confessar o meu erro. Cala a boca, não quero ouvir. Não quero ouvir história nenhuma. Por quê? Porque desde que o filho, mesmo tendo desonrado o pai, pedido a herança, ido embora e metido o pé na jaca, o pai continuava amando aquele filho. E o perdão do pai não se baseou numa confissão que o filho fez, se baseou no amor que ele tinha pelo filho. Deus não te perdoa porque você confessou, deixou de confessar. Bota isso na sua cabeça. O perdão que Deus te dá é simplesmente pelo fato de que Ele te ama e Jesus já pagou o preço para que você seja perdoado. Pregadores dizem que Deus perdoa pecados que nós reconhecemos e confessamos. Mas, embora reconhecer o erro seja algo desejável e até necessário, o perdão de Deus não se baseia no nosso conhecimento do nosso pecado, mas no conhecimento que Deus tem a respeito dos nossos pecados. Até porque você e eu não lembramos de todos os pecados que a gente comete. Você não consegue lembrar do que você almoçou na quinta-feira? Tu vai lembrar dos pecados que você fez quando tinha 15 anos? Para confessar? Seja sincero e honesto. Vou pensar, pastor. Espera aí. Você consegue até lembrar de um ou outro, que chamou mais atenção. Deus, lembrei. Quando eu tinha 15 anos de idade. Sim, mas eu quero a lista completa. Pô, a lista completa não dá. Então, espera aí. Se você só é perdoado com base no que você reconhece e confessa, então você está mal, você está na dívida. O trabalho de Jesus para você foi parcial. Ainda tem coisa que está acumulada e Jesus está lá assim, ó. Está faltando aí. Está faltando. Se você morrer hoje, vai passar na roleta do céu, quando você já teve essa oportunidade, você vai passar na roleta do céu, dá aquele taco na tua barriga. Já encarou uma dessa? Você vai todo feliz, falando, não, vai passar na roleta, pum! Todo mundo passa e você fica. Vai dar uma dessa, porque você está na dívida, não confessou tudo, ainda está faltando. Não, essa roleta, ela não roda porque você confessou tudo, ela roda porque Deus te amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, que independente da sua confissão, já te perdoou lá na cruz do Calvário, há 2019 anos atrás. E te perdoou plenamente, profundamente, completamente, de todos os seus pecados passados, presentes e até dos futuros. Pastor, mas e a confissão? Se você quer confessar os seus pecados a Deus, não tem problema nenhum, contanto que você entenda. A confissão não é o que gera o perdão. A confissão é só uma conversa honesta de um filho que abre o coração para falar com seu pai. Mas o perdão já foi dado há 2019 anos atrás. Amém? Reconhecer o erro e exercitar metanoia, mudança de pensamento que gera mudança de atitude, é bíblico. Mas eu não faço isso só depois que eu confessei. Eu já faço isso na mesma hora que eu me toco. Caramba, pisei na bola. Amém? E os pecados que eu não reconheço? Esses aí não tem jeito de eu confessar, nem de pensar, nem de me arrepender, porque eu não percebi, eu não vi, eu não soube. Foi pecado por ignorância. Mas Jesus já levou na cruz. Amém? Ele nos perdoou de acordo com a riqueza da sua graça e não de acordo com a pobreza da nossa confissão. Segunda pessoa que não entendia que era amada, que não sabia, que não cria que era amada, Mefibosete. Quem era esse cara? Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul. A história do cara é o seguinte: quando ele tinha 5 anos de idade, Saul e Jonatas morreram. Quando os dois morreram na batalha, a notícia chegou no palácio,
As pessoas do palácio falam, ih caramba, vamos vazar, vamos fugir, porque deu ruim. Davi agora vai reinar e ele vai se vingar. Ele vai vir aqui e vai passar o rodo. Todo mundo saiu vazado. A babá do filho de Jonatas, Mefibosete, que tinha 5 anos, pegou o garoto, saiu correndo desesperada, apavorada, tropeçou e caiu. Não se sabe de que altura, se foi só da própria altura ou se ela estava em algum plano mais alto, caiu e os 2 pés do garoto fraturaram. As 2 pernas. Naquele tempo não tinha recurso que a gente tem hoje, de engessar, operar e etc e tal. O garoto ficou aleijado dos 2 pés. O tempo passou, Davi ajeitou o reino todo, e um dia ele falou assim, ainda alguém sabe aí se existe algum descendente, alguém da família de Jonatas, para eu poder abençoar? Algum descendente de Saul para eu abençoar? Ninguém falava nada. Ninguém estava sabendo de nada. Até que Davi encontrou um servo chamado Ziba. E Ziba resolveu entregar o ouro. Falou, Davi, eu vou te contar logo, olha só, ninguém está sabendo, pouca gente sabe, mas ainda tem o filho de Jonatas, chamado Mefibosete, está vivo, e ele mora em Lodebar. Há anos atrás eu preguei uma mensagem aqui, você pode ver no YouTube, é bem antiga, chamada Saindo de Lodebar. Lodebar, não, Debar, pasto. Lugar aonde não há pasto, aonde não há provisão, aonde não há nada. Aonde Mefibosete estava morando? No lugar onde não tem nada. Nada. Foi ele que inspirou aquela música. Moro onde não mora ninguém. Morava no fim de mundo. Morava no fim de mundo, num lugar passando um miserê danado. Davi descobre, manda uma guarnição de soldados para buscar Mefibosete. Mefibosete aleijado, não podia correr. Quando viu a guarnição chegando, falou, estou ferrado. Danou, se lascou tudo. Tentei me esconder durante esses anos todos, até os deu certo, agora não dá mais. Fui pego. Levaram quando ele chega no palácio, morrendo, tremendo de medo. Davi olha para ele assim tremendo, Davi olha para ele e fala assim, Mefibosete, a partir de hoje, você vai morar no palácio. Mefibosete, hã? Tu vai morar aqui e você vai desfrutar do bom e do melhor. O que você disser, eu estou avisando para todo mundo aqui no palácio. O que Mefibosete disser é ordem. Ele vai comer do melhor e vai sentar na mesa comigo. Mefibosete, pensei que você queria me matar, Davi. De jeito nenhum, eu tinha uma aliança com teu pai, ele era o meu melhor amigo. Eu procurei você esses anos todos para te abençoar, mas você estava em Lodebar, o lugar de não provisão, o lugar sem pasto, o lugar sem absolutamente nada, quando o teu lugar era aqui no palácio. E tem crente hoje na igreja, mas ainda vivendo em Lodebar. Por que está morando em Lodebar, espiritualmente falando? Porque ainda não entendeu a dimensão, a plenitude do amor incondicional de Deus. Então, não, eu desconfio que Deus me ama, mas de vez em quando ele fica chateado, irritado, aí manda doença, manda pobreza, então eu prefiro ficar em Lodebar escondido, porque aqui ele não me alcança. Teu lugar não é em Lodebar, teu lugar é no palácio, com o rei, desfrutando do melhor. Amém? Dá uma cotovelada no fígado da pessoa que está do seu lado e fala para ela, meu irmão, sai de Lodebar, pelo amor de Deus. Meu irmão, quando você crê que Deus te ama profundamente, você abre as portas e as janelas do seu espírito para receber as bênçãos que Deus sempre quis te dar. Sabe que um dos títulos que Jesus tem é o sol da justiça. O sol, quando está brilhando, está brilhando. Agora imagina 2 casas. Uma tem uma janelinha só, desse tamanho assim. A outra tem várias janelas ao redor de toda a casa, janelas amplas, imensas. Aí o cara da primeira casa, que só tem uma janelinha assim, diz assim, poxa, que injustiça. Aqui na minha casa o sol entra pouco. Olha lá o vizinho, como é que pode? Sol pra caramba entrando na casa dele. Aqui só entra um pouco. Peraí, a culpa não é do sol. O problema é que você não ampliou a janela. Se você ampliar a janela, vai entrar tanto sol na sua casa, quanto na do vizinho. O que significa ampliar a janela? Significa você crer, entender, mas crer que Deus te ama incondicionalmente, profundamente, sempre, em todo tempo, em todo momento.
Quando você faz isso, você está ampliando essa janela para que o sol da justiça entre e traga fluindo com ele as bênçãos maravilhosas que ele sempre quis te dar, mas que estão retidas porque a janelinha está desse tamanho. Tem gente que nem é janelinha assim, tem gente que é só um buraquinho assim, ó, e Jesus está tentando entuchar as bênçãos ali por aquele buraco. Amplie essa janela. Amplie essa janela, comece a confessar todos os dias de manhã: Deus me ama incondicionalmente, profundamente, eu sou profundamente amado. Você pode dizer isso agora? Eu sou profundamente amado. Você já tomou conhecimento que Deus te ama? Que bom. Mas esse nível cognitivo pode manter você ainda na mera religiosidade e fazer com que você continue vivendo uma vida miserável. Não é esse o plano de Deus para a sua vida. O plano da sua vida, de Deus para a sua vida, é um plano de bênçãos. Crer no amor infinito, incondicional do Pai, ver a Ele como um Pai amoroso, assentado sobre um trono de graça e não sobre um trono de juízo, é o que vai fazer toda a diferença na sua vida. Sabe, tem pessoas que pensam que Deus tem 2 tronos, porque a Bíblia fala do trono da graça e do trono do juízo, e pensam que Deus tem 2 tronos, e que de vez em quando Ele senta num, de vez em quando Ele muda e senta no outro. Então Deus hoje, Ele se chateou porque você pisou na bola. Então Ele senta no trono do juízo. E Ele vai mandar algum castigo sobre você. Mas aí de repente Jesus convence ele de mudar, de fazer uma coisa legal. Aí ele vou abençoar. Aí ele levanta do trono do juízo, pula e senta no trono da graça. Aí ele começa a abençoar, e de repente ele vê, você pisou na bola, ele levanta, trono do juízo. Pá! Não, é um trono só. Esse trono pode ser tanto da graça quanto do juízo, depende da fé de quem se aproxima desse trono. Para o mundo, esse trono é um trono de juízo. Para nós, ele sempre é um trono de graça. Por isso a Bíblia diz: aproximemo-nos ousadamente, confiadamente do trono da graça para receber socorro em tempo oportuno. Ele não disse: aproxime-se do trono e vamos ver se é trono de graça ou de juízo. Não, o juízo todo foi realizado em Jesus. E agora Deus só se assenta para nós, Ele se mostra para nós sentado sobre um trono de graça. Amém? Eu fiz uma oração aqui, eu bolei uma oração para a gente orar em 2019. Deixa eu convidar você para ficar de pé. Vamos juntos ler essa oração aqui. Vamos juntos ler essa oração? Essa é uma oração profética para 2019. Eu quero insistir nisso. Sabe, a gente vai cantar uma música aqui, que é uma música até das antigas do Bené, mas Deus me mostrou que essa música vai sofrer um revival. Sabe, a gente está muito acostumado a cantar, das músicas antigas do Bené, a gente está muito acostumado a cantar a Único. Mas olha, em 2019, essa música vai pular na frente do A Único. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Em 2019, essa música vai pular na frente do A Único. A gente já cantou um pouquinho. Porque Deus tem planos de coisas grandiosas, de maravilhas para você. Em 2019, você precisa exercitar a sua fé, crendo que apesar das lutas, das dificuldades, dos problemas, Deus é soberano, está acima de todas essas coisas e Ele vai derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Vamos ler juntos? Amém? Vamos lá. Que o Senhor... Aliás, espera aí, só um minuto. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado, porque você vai orar por ela e ela vai orar por você. Vamos lá. Que o Senhor abençoe você e a sua família com a bênção de Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28, as bênçãos da primogenitura e todas as bênçãos conquistadas para você por Jesus na cruz do Calvário. Que a face do Senhor, o seu sorriso de prazer e aprovação resplandeça sobre você. Que Deus aplane todos os seus caminhos e prepare um 2019 sem estresse, medo e ansiedade para você. Que o shalom de Deus esteja constantemente sobre você e te siga por onde quer que você vá. Que o Senhor te levante e te exalte acima de toda a força do inimigo e te mantenha forte e seguro contra todo o mal. Que Deus guarde e proteja o seu coração e a sua mente de todo pensamento enganoso, mentiroso, de insuficiência
ou de inferioridade e vitimização que se levante contra a palavra de Deus para te desanimar e desencorajar a sua fé. Que o Senhor garanta a você saúde, paz e a prosperidade que te foram concedidas através de Cristo. Amém e amém.